Sabe aquela conversa que parece que vai para todo lado? A do Joe Rogan com o Matt McCusker foi bem assim. Mas o interessante é que, no meio de dietas malucas e umas histórias de Hollywood, tem um fio condutor, uma história bem maior sobre como é difícil entender o mundo de hoje. Um mundo cheio de confusão e até perigos. A nossa ideia aqui é justamente puxar esse fio e ver onde ele vai dar. Então a pergunta que fica é: o que é que dietas da moda, filmes antigos de cowboy e, olha só, uma das maiores teorias de conspiração da nossa época, o que é que tudo isso tem em comum? Parece uma salada de frutas, né? Mas podem acreditar, no final tudo isso se conecta. Vamos começar a montar esse quebra-cabeça. Bom, para começar, vamos falar sobre uma coisa que todo mundo vive, o caos de informação do dia a dia. É tanta coisa vindo de todo lado, né? E se tem uma área onde isso fica super claro, é no mundo da saúde e da alimentação. Pensa só no debate das dietas. De um lado, você tem a galera da dieta carnívora, que diz: olha, fibra não serve para nada, o corpo absorve tudo da carne e pronto. Já do outro lado, o pessoal da dieta vegana ou rica em fibras fala: que isso, fibra é fundamental, é o que alimenta as bactérias boas do intestino, limpa tudo. Quer dizer, são duas visões que batem de frente, totalmente opostas. E para deixar essa confusão ainda mais clara, a conversa trouxe um caso, digamos, bem peculiar. O Matt McCusker contou que quando virou vegano, ele acabou tendo hemorroidas. O motivo? Bom, ele disse que o volume aumentou demais. É um exemplo meio cômico, claro, mas que mostra uma coisa importante. Às vezes, a gente segue um conselho de saúde à risca e o resultado é totalmente o contrário do que a gente esperava. No fim das contas, a grande questão é essa. Fica muito difícil saber no que acreditar. E essa sensação de estar perdido, de não saber o que é verdade, não acontece só com dieta. É um desafio que a gente enfrenta em tudo, no mundo que nos bombardeia com informações que não batem. E essa desconfiança, essa dificuldade de saber o que é real, não fica só nas nossas escolhas pessoais, sabe? Agora, a gente vai pegar essa mesma ideia e aplicar em uma escala muito maior, falando de perigos que estavam aí, na cara de todo mundo, mas que ninguém via. Tanto no passado quanto hoje. Olha só essa linha do tempo, que interessante. Lá em 1956, e aqui a gente volta para os filmes de faroeste que eu comentei no início, o pessoal que estava filmando com John Wayne gravou perto de um local de teste nuclear. O resultado? Anos depois, muitos deles tiveram câncer. Aí, pulando para os anos 90, a gente descobriu que o amianto, aquele material que estava em toda a construção, era super cancerígeno. E mais recentemente, nos anos 2000, o talco, sim, talco de bebê, um negócio super comum em casa, foi ligado ao câncer. Ou seja, coisas que eram vistas como normais, seguras, depois se mostraram perigosas pra caramba. Mas espera aí, como é que um produto tão inofensivo como o talco pode ser perigoso? O segredo, ou melhor, o problema, está na ciência por trás. O talco, o mineral, muitas vezes é extraído de minas que ficam perto de minas de amianto, e a gente sabe que o amianto causa câncer. A grande preocupação, então, é que partículas de amianto acabem contaminando o talco. É um perigo que ninguém vê num produto que parecia totalmente seguro. E é essa ideia de perigos escondidos, de verdades que ninguém quer que apareçam, que nos joga direto no centro de toda esta análise. A gente vai mergulhar agora num dos maiores e mais sombrios mistérios dos últimos tempos, o caso Jeffrey Epstein. Toda essa conversa sobre confusão, sobre versões que não batem, tudo isso deságua em uma única e grande pergunta. O que de fato aconteceu naqueles últimos dias de Jeffrey Epstein dentro da cela? Vamos recapitular os momentos-chave, ok? Dia 23 de julho de 2019, Epstein é achado quase inconsciente, com marcas no pescoço. Por causa disso, ele vai para observação de suicídio. Mas, pouco tempo depois, tiram ele de lá. E aí, no dia 10 de agosto, ele aparece morto na cela. 18. Guarde esse número. Foram só 18 dias entre o primeiro incidente e a morte dele. É um tempo curtíssimo, né? E foi exatamente nesse intervalo de tempo que nasceu um universo de especulações e perguntas que, até hoje, ninguém conseguiu responder. Para a gente tentar entender esse mistério todo, a gente precisa voltar e dar um zoom naquele primeiro incidente, o do dia 23 de julho. Porque é ali que a coisa fica estranha. Sobre o que aconteceu naquela noite, não existe uma versão. Existem duas, e elas são totalmente contraditórias. Vamos lá. Versão número 1, a do Epstein. Ele disse: meu colega de cela tentou me matar, ele estava me extorquindo. Versão número 2, a do colega de cela, o Nicholas Tartaglione. Ele disse: ele tentou se matar e eu o salvei. Percebe? Uma diz ele tentou me matar, a outra diz eu salvei ele. Não tem como as duas serem verdade. É uma contra a outra. E por que a gente nunca vai saber qual das duas é a verdade? Bom,
A resposta é quase uma piada de mau gosto. Porque, convenientemente, assim como aconteceu na noite da morte dele, as imagens das câmeras desse primeiro incidente sumiram. Elas foram perdidas, extraviadas ou o sistema, com defeito, simplesmente não gravou. Que sorte, né? Uma coincidência que garante que a verdade fique enterrada para sempre. Aí você pensa, mas os registros oficiais? Piorou, eles só deixam tudo mais confuso. Olha essa lista. Existe um documento de um guarda que confirma que o Epstein disse que foi atacado, mas o chefe da justiça na época, o procurador-geral, disse que foi tentativa de suicídio. Para completar, o advogado do colega de cela diz que o Epstein ofereceu dinheiro para ele o matar, o que não está em nenhum registro oficial. E a cereja do bolo, os guardas que foram acusados de mentir nos registros na noite da morte, as acusações contra eles simplesmente foram retiradas. Cada resposta oficial cria umas 3 perguntas novas. E é aí que a gente chega, né? Depois de montar todas as peças desse quebra-cabeça, a gente chega na conclusão que é um pouco frustrante. Tem coisa que, pelo jeito, a gente nunca vai saber. E aqui que aquela salada de frutas do começo faz sentido. A gente partiu de uma confusão boba sobre dietas e chegou na história oficial da morte de um bilionário. Essa viagem toda mostra um padrão, um tema que se repete. No mundo em que a gente vive, encontrar a verdade pode ser uma missão quase impossível. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, para a gente pensar mesmo. Num mundo com tantos segredos, com gente tão poderosa, onde as histórias oficiais não se encaixam e as provas simplesmente somem, quanto da verdade real, chega até nós? É uma pergunta que continua ecoando, mesmo quando todo mundo já parou de falar no assunto.